Começou? Começou. Mais um episódio. Vamos pra frente. Aqui é o Marco. A gente vai falar sobre megalomania de Recife. Aqui é o Paulo, isso aí que ele disse, e a ideia do nome não foi meu. Atenção aqui, o disclaimer para todos os recifenses online. Eu não sonharia em chamar vocês de megalomaníacos. Mas já que o Marco trouxe essa informação pra Mas mim, na verdade, eu trouxe algumas observações. eu tô sendo simpático com os outros que dizem que nós somos megalomaníacos, né? Na verdade, eu acho que a gente só constata fatos. Poderíamos ser chamados de realistas. Vou fazer uma citação que vai ofender dois povos brasileiros de uma vez. Que, segundo Eduardo Bueno, abre aspas, os recifenses são os gaúchos do Nordeste. Veja, eu entendo até do que ele está falando, tá certo? Ele está falando que o gaúcho é conhecido que tudo no Rio Grande do Sul é bom, sabe? Assim, tudo é melhor lá no Rio Grande do Sul. E tipo, é um mundo à parte. Exato. E tipo, é que eles não conhecem, por exemplo, Recife, no caso. Mas entendo muito. A gente tem muito isso, assim, tipo, é o maior em linha reta. Ah, não, mas o não sei o que é o melhor que tem no mundo, sabe? Assim, é um bairrismo muito forte. Pô, tem que respeitar, pô. Tipo, em Manaus, pessoal, tu sabe cantar o hino do estado do Amazonas? Não. Quer dizer, mais ou menos. Mas tipo, hoje em dia que eu já tô fora de prática, eu não sei mais. Então, mas eu sabia. Esse é o ponto. O gaúcho sabe, mas o recifense não só sabe, como tem uma versão em frevo, tá certo? Que é pra tocar no carnaval. É sério. Aqui, ó. É outro nível. Cantada por Alceu Valença. Eu vou botar um play aqui, rapidamente. Olha isso aqui, coisa linda. Coração do Brasil, em teu seio corre o sangue de heróis rubro-veio, e há de sempre o valor traduzir. És a fonte da vida e da história desse povo coberto de glória, o primeiro talvez no porvir. Salve a terra dos altos fogueiros, que beleza soberba estendal. Isso aqui é um frevo com o hino de Pernambuco. Isso aqui no carnaval dá vontade de abrir uma cerveja, assim, na hora. Isso aqui é um retrato de Recife, tá certo? Recife... Tá certo. Tem um orgulho muito grande e pô... Assim, eu vou começar dando um exemplo só, assim... O que a gente sempre fala é uma avenida lá que tem... A maior avenida em linha reta do Brasil, tá certo? E pô... Foi assim que começou a nossa conversa sobre esse tema. Exato. Caramba, velho. Eu vou falar dela aqui. E é a Avenida Caxangá. Uma avenida lá que... Pô, velho. Ela é sempre... É uma retidão só. Ela tem 6,2 quilômetros, tá certo? E é trânsito durante os 6,2 quilômetros. É um inferno. Todo mundo sabe desviar da Caxangá. Todo mundo vai assim... tem a paralela, vai na paralela. Que é um inferno. Tem uma informação importante aqui que eu peguei no Reddit... Que, pelo fato da Caxangá ser a maior avenida em linha reta do mundo, digamos assim, transforma Recife também no maior carnaval em linha reta. Tudo é o melhor em linha reta. Essa é a unidade de medida. E aí, eu tenho o melhor comentário de todos. O melhor comentário de todos pra essa parte do Reddit. Que é assim... o que significa dizer que Recife tem o maior carnaval em linha reta. Aí tem vários recifenses explicando, né? E aí tem alguém que responde assim: porque se considerar as curvas, o de Olinda é maior. Veja, eu tenho muita saudade, tá certo? Eu fui pesquisar aqui, eu me perdia nas pesquisas, assim. Eu não vou aqui alimentar discussões internas. Mas eu acho importante dizer... Quem não é de Recife, explica aí o que é Recife versus Olinda. Recife versus Olinda, certo? Isso aqui é um conflito menor, isso é um conflito local, certo? Que já foi, inclusive, alvo de revoltas. Acho que a Guerra dos Mascates foi exatamente entre Recife e Olinda. Olinda era a capital, Recife começou... Olinda, naquela época, Pernambuco era um centro de cana-de-açúcar, que era um dos produtos mais rentáveis que tinha em Portugal. Então, Olinda era a capital de Pernambuco. Em Recife ficavam os mascates, que eram... Não ficavam os mascates, mas assim, tinha o porto do Recife e ali tem muito comerciante. E eles chamavam ele de mascates. E aí Recife começa a ganhar um pouco mais de força, de certa forma, por causa dos comerciantes.
E eu vou ser bem sincero que não era essa revolta que eu pesquisei para o programa. Não tem problema. Só queria dar o contexto de Recife versus Olinda, que talvez apareça mais na frente. E aí sempre rolou isso, né? E aí, mas assim, as cidades mesmo não tem muito conflito não, a não ser no carnaval, que são 2 carnavais diferentes, assim, eles são complementares. Recife é de noite, Olinda é de dia. Ok. Isso é brilhante. Em regra, certo? Recife também tem coisa de dia e Olinda também tem coisa de noite. Mas, em regra, o pessoal vai pro carnaval de dia em Olinda e vai pro Recife Antigo à noite. Quem tem pique. Você consegue ir pros 2. Tem gente que consegue. Teoricamente. Tem gente que consegue. Eu já tentei bastante, acho que consegui isso umas 2, 3 vezes na minha vida. Porque é puxado. É um programinha bom. Pacote de carnaval dá não. Eu tava aqui pesquisando essa questão da Caxangá, por exemplo. A Caxangá, ela tem 6,2 km. E ela efetivamente foi a maior avenida em linha reta do Brasil, tá certo? O pessoal já começou da América Latina, do Brasil. Pelo menos o que eu encontrei foi só essa referência. Só que quando tu é o melhor em alguma coisa, depois não vão lá e publicam assim, ó, agora tu não é mais o melhor, tá certo? Não tem essa publicação de que tu foi superado. Então fica no imaginário da população, assim, vários maiores que já foram os maiores. Por exemplo, a Caxangá, e aqui eu vou dar de presente para quando levantar esse argumento para você, meu amigo recifense, certo? Que a Avenida Caxangá não é mais a maior avenida em linha reta do Brasil, porque foi ultrapassada pela primeira vez em 1990 pela Avenida Teutônio Segurando, em Palmas, Tocantins. E eu queria... Aê! Parabéns, Palmas, Tocantins! Uma salva de palmas para Palmas, Tocantins. Por uma avenida que tem... Essa Avenida Teutônio tem 10,2 km em linha reta. No entanto... A Avenida Teutônio Segurando, ela não é 100% em linha reta. Somando todas as curvas e os lados que não são retas, totaliza 19,2 km. Então, recifense, você ainda pode dizer que a Caxangá é a maior avenida completamente em linha reta do Brasil. Não faz uma curva que começa e termina numa reta só a Caxangá. E aí fica a dica pra Prefeitura de Palmas, vocês nomeiam as outras seções com outros nomes. Vamos lá, galera, o Norte tem que se unir. Abraços aí pra galera de Palmas. E Paulo, na verdade isso aí, essa megalomania, esse orgulho aí, ele vem lá de trás, assim, a gente tava falando de revolta, mas na real a gente vê umas coisas assim que quando vai estudar a história de Pernambuco é meio surreal, assim, os caras são meio... Primeiro que sempre foi uma galera que lutou muito, sempre teve muita revolta, revolução e tal. E de novo, essa questão assim, aqui que aconteceu, não sei o que, sabe, tem um orgulho daquele lugar. Jaboatão dos Guararapes é uma cidade colada com Recife, faz parte da região metropolitana de Recife, pra quem não sabe. E assim que você entra em Jaboatão dos Guararapes, existe uma placa escrito: A Pátria Nasceu Aqui, tá certo? E eu que estudei em colégio militar, é na verdade a primeira batalha contra os holandeses, que os portugueses ganham dos holandeses em Guararapes, e existe uma mística, e aí eu realmente não sei se historicamente é acurado, de que teria sido a primeira vez que um exército, em tese brasileiro, teria protegido a pátria de nações estrangeiras, e eles misturados com as 3 etnias presentes na época, o branco europeu, o negro e o indígena. E todos os 3 teriam participação nesse batalhão, como 3 líderes diferentes, para reconquistar. E aí tem essa placa, a pátria nasceu aqui, todo mundo muito assim. E, tipo, em 1817 a gente chegou a ser independente. Uma revolta chamava a Revolução de 1817 e também ficou conhecido como a Revolta dos Padres. Porque tinha um bocado de padre envolvido. Tinha um bocado de padre. Inclusive os caras estavam... Isso foi porque a família portuguesa veio fugir de Napoleão, foi pro Rio de Janeiro. Aqui era 1808, muito rico antes. Né? 1808. Aqui, vê. Parece que eu tô em Recife. Pernambuco era um Seu centro... coração tá. Pernambuco tinha uma economia muito forte e quando eles foram pro Rio de Janeiro, aumentaram muito os impostos, porque a família real queria viver mais ou menos com os mesmos luxos que tinham aqui em Portugal. E aí teve tem uma taxa de iluminação do Rio de Janeiro que era cobrada lá. Era um negócio assim, absurdo. E aí, real, né? Tinha muito isso. Isso acontece em vários períodos aliás, da vinda toda da família real.
em vários momentos da história, existe essa taxa que é cobrada de lugares assim, sei lá, como aconteceu em Recife, como aconteceu em outros lugares do Brasil todo, pra pagar a iluminação pública do Rio de Janeiro, que era a capital. Exato. E aí, tipo assim, Recife no escuro, né? E os caras lindões querendo cobrar imposto pra iluminação pública. Não, e chegou numa revolta tão grande quanto os portugueses que os padres começaram a rezar a missa e, em vez de pegar o vinho português, eles faziam com cachaça. E a hóstia era feita de mandioca, como forma de rebelião, de rebeldia. Só que os caras são muito assim, não, já sei. Vamos mandar um cara chamado Cruz Cabugá, que hoje está belíssimamente homenageado por uma avenida pouco utilizada. Na verdade, ela está sempre cheia, mas eu sempre acho que podia ter mais coisa naquele lugar. Esse cara foi para os Estados Unidos, encontrou uns franceses, os caras disseram, ó, seguinte, vou te mandar uns barcos, mandaram arma, mandaram tudo pra gente. Vou mandar 2 barcos, chegando lá, vocês saem e vão pra Ilha de Elba resgatar Napoleão. E aí que começa o delírio. O episódio começa aqui, galera. Meu irmão, os caras queriam que Napoleão fosse pra lá, tá ligado? Não, você vai ser independente e o imperador é Napoleão Bonaparte. Por quê? A família portuguesa tinha fugido dele, então ele era provavelmente a pessoa ideal para bater de frente com a família portuguesa, entendeu? É nesse nível, assim. Então os caras disseram, manda buscar. Eu tenho um parêntese sobre essa história aí. Qual? Pequeno parêntese irrelevante, mas eu vou falar mesmo assim. Vá. Que é assim, parece um plano bizarro, né? Sim. Parece, assim, resgatar o cara na... Aliás, era na ilha de Elba ou já era na de Santa Helena? Eu pesquisei aqui na de Santa Helena. Acho que é Santa Helena. É, de Santa Helena, que é o segundo exílio dele. Então, eu pesquisei aqui. De Recife pra Santa Helena são 3.200 quilômetros. Beleza? Não é tão longe, não. Não é tão longe. De Recife até Manaus, como a gente já viu no episódio dos Pombos, é 2.800. E eu te garanto que pra aquela época é mais fácil resgatar alguém no meio do Oceano Pacífico. Oceano Atlântico. Do que resgatar alguém em Manaus. Pode ter certeza. Até porque barcos naquela época eles sabiam usar, né? Chegaram até lá. Exato. Agora, fora é navegar, tipo assim, Rio Amazonas acima e Rio Amazonas abaixo, meu amigo. De vez em quando um voltava vivo, entendeu? E é muito curioso também, um segundo parênteses aqui, é que nas minhas pesquisas fica também a 2.800 quilômetros a distância entre Recife e Santa Helena, que fica em Santa Catarina. E não tem nada a ver com o tema, mas a distância é muito parecida. Que porra. Muito boa observação e um abraço pro pessoal de Santa Helena, Santa Catarina. Um abraço. Pô, os caras queriam pegar Napoleão, velho. Eu fico pensando assim, pô, que viagem, tá ligado? Que viagem, assim. E se tu parar pra pensar, e Napoleão, beleza, imagina assim, tranquilo, tá? Tem uma história que o Cruz de Cabugá se encontrava com o irmão Napoleão nos Estados Unidos pra planejar isso. E, pô, Napoleão ia sair dali top, pô. Esse imperador de Pernambuco. Assim, sendo bem sincero, não precisava nem ser Pernambuco, né? Tu tá numa ilha, exilado. Qualquer lugar do mundo que te chame pra ser imperador dele, eu iria. Bro, se me chamassem pra ser animador de festa... Só pra me tirar de lá, tá ligado? Tu já viu a ilha de Santa Helena? Não tem porra nenhuma pra fazer. Imagine 1817. Meu amigo, Santa Helena era cruel. Inclusive, a Cruz Cabugá, qual eu mencionei, é onde fica a FDR, Faculdade de Direito do Recife, onde eu estudei. E é a primeira faculdade de Direito do Brasil. Outras palmas aí pra Recife. Toda vez que eu elencar algo que Recife é muito bom, ou é primeiro ou é o melhor, acho que merece ter palma. Primeiro, melhor e maior. São as 3 palavras-chave. Exato. Exatamente. A FDR foi a primeira faculdade de Direito do Brasil. E me perdoe o pessoal da USP que vier dizer que é a do Fala de São Francisco. Não é. Não é. Porque a USP só teve aula de tarde. A FDR teve aula de manhã. Então começou primeiro. Exatamente. É o mesmo decreto, no mesmo dia, começaram no mesmo dia, mas a gente teve aula de manhã. Dane-se. Primeira. Eu quero nem saber. Sabe o Carlinhos Bala versus o Pônei, que tirou assim no tira-tema do VAR? Sim. O tira-tema das faculdades, entendeu? Exatamente. Eu vou mencionar vários fatos aqui, tá certo? Que se vocês discordarem, por favor, coloquem, comentem, mandem por DM. Não vai fazer de vocês corretos, mas
A gente vai ler de qualquer jeito. Eu vou ler tudo. Comentem aí, vai ter enquete. Eu ainda não sei o que eu vou colocar na enquete, mas vai ter enquete aí no Spotify. Quem estiver ouvindo o programa pelo Spotify pode votar nas enquetes. Pô, uma enquete leva assim, qual é o segundo melhor estado do Brasil? Aí, pô, fica legal. Se alguém falar qualquer coisa que não seja Amazonas, tá fora. Out. Não quero sua audiência. Não quero sua audiência. Tchau. Amazonas é o melhor. E pô, o pessoal de Pernambuco naquela época, assim, a galera tava tipo, meio metida iluminista, tá ligado? Era uma galera que queria porque queria ser francês, assim, liberté, qualité, até hoje, assim, qualité, fraternité, bom bebê e bora. Isso assim, os caras tudo... Pô, antes a gente tinha sido dominado pelos holandeses, foi o que eu falei. Sim. E, pô, existe uma mecânica em Recife, assim, é realmente uma ideia, uma mística que fica na cabeça das pessoas que se os holandeses não tivessem sido expulsos, a gente tava muito melhor. A gente tava, não era pouco melhor não, tava muito. Aí todo mundo tem essa mística, assim, e não é muito real, porque as colônias holandesas não foram também exemplos de desenvolvimento econômico. No entanto, quando os portugueses assumiram, muitos judeus fugiram, tá certo? Quando eles expulsaram os holandeses, tinham vários judeus que tinham vindo e saíram de Recife. Pegaram um barco e subiram e disseram, não, a gente vai para os Estados Unidos e a gente vai fazer uma cidadezinha ali, tá certo? E eu não estou brincando, Paulo. Eles foram lá, fundaram essa cidade, tá certo? Tem uma estátua referente aos judeus que saíram de Pernambuco para ir para aquela, que são um dos primeiros habitantes de onde hoje é conhecido como Nova York. Então, isso não eu vou traduzir pro resto do Brasil. Caso as pessoas não saibam, mas Recife fundou Nova York, beleza? Não estou dizendo que não fundamos, mas os portugueses, quando expulsaram os holandeses e os judeus, esses judeus fundaram Nova York. Se não tivessem feito isso, que é a primeira sinagoga do Brasil, também em Recife. Porra! Porra, palma pra Recife! Eu tenho muita dessas. Vou te dizer, se Portugal me expulsar daqui, eu fundo uma cidade. Porque ele já tem o histórico. Então a gente tem que aproveitar. Talvez dê certo. Vai ser a nova Manaus. Sabe aquela pessoa que quando... eu sempre tenho um amigo ou uma amiga que é Porra, assim... Nova que, Manaus foi foda, eu vou anotar. Que termina um relacionamento, aí todos os ex dessa pessoa se dão muito bem depois. Ah, sim. Sempre tem uma pessoa assim, sabe? Sim. Eu acho que o negócio meio assim, o português expulsa, deu certo. É meio aquele ex que era um encosto, assim. Gente, brincadeira, tá certo? Pessoal da imigração que tá escutando, assim, eu tô muito satisfeito com o trabalho de vocês, parabéns. Parabéns a todos. Vai ter eleição, agora a gente tem que ficar comedido. É, exato. Abraços pro Nuno. E eu não digo especificamente o meu amigo Nuno, eu digo todos os Nunos. Eu não conheço tanto, sabia? Por incrível que pareça, assim, eu sei que é um nome muito comum, mas eu não conheço tantos. Conheço muito mais João. Eu acho que é o único nome que eu conheço que é muito comum aqui e não é tão comum no Brasil. Eu diria quase nada comum. Isso é verdade. No Brasil a gente tem pouquíssimos nomes. A gente tem João, a gente tem João, Afonso, André, todos esses nomes, né? Clássicos. Quase. Clássicos. E aí o Nuno, por algum motivo, não. E é um nome bonito. Eu particularmente gosto do nome Nuno. Se você se chama Nuno, parabéns, você tem um belo nome. É isso. A gente elogiou 30% de Portugal, velho. Tá vendo aqui, ó. Já trabalhando com... Já, ó. Olha. Isso aqui, ó. Contrabalanceando. Terminando lá a questão da revolta, quando o barco voltou com as armas, a revolta já tinha terminado. A gente ficou independente só 70 dias. Sim. Ficou independente. Tinha Constituição e tudo, projeto de Constituição e tudo. Mas perfeito. Só durou 70 dias. O barco chegou, já tinha acabado a guerra, ficou por isso mesmo. E terminou porque, apesar de ser todo mundo iluminista, tinha escravocratas no meio. Tem esse lance, né? Não tá pra colar com essa galera. Eu tava vendo também que, cara, era com certeza um dos estados do Brasil que mais lucrava na época com venda de cana-de-açúcar e venda de... Eu não lembro qual era outra plantação. Mas eram só duas coisas. Acho que café. Já era café na época que vocês faziam? Não, era pau-brasil no começo.
No começo foi uma das primeiras colônias de exploração do pau-brasil. A gente tinha uma grande faixa de Mata Atlântica que seguia ali no Nordeste, no litoral. Uhum. E depois ficando de açúcar. E eu acho que as grandes economias de lá eram essas. Eu não sei, pode ser tipo assim, pecuária. Pode ser pecuária. Inclusive, pau-brasil, que em italiano se chama Pernambuco. Tu tá de brincadeira. É verdade, o nome da madeira em italiano é Pernambuco. Então tu quer dizer que... Tu quer dizer que em algum nível Pernambuco é Brasil todo? Ou Brasil é Pernambuco. Ou no caso, como é Pernambuco e é pau-brasil, talvez Brasil hoje em dia se chamasse buco em italiano. Pode ser. Ou algo assim. Eu entendo a lógica disso. Eu entendo a lógica. O problema da estratégia da independência em si é que não tinha o suficiente de plantações, eu digo de diversidade mesmo de plantações, para alimentar a população inteira. E aí, um cerco econômico já é o suficiente para deixar o pessoal morrer de fome, né? Foi meio foda por aí também. Sim. É. A minha pesquisa foi muito de leve, assim. Eu lembro de ter estudado sobre isso, mas assim, eu também não fui muito a fundo, né? E eu vi que você ganhou mais no cansaço, não foi? Como a gente perdeu, eu não fiz questão de procurar, não. Esse programa não é sobre perdas de Pernambuco. Não, tá me não entendendo? Eu acho que já tinha ficado claro. Boa. Meu objetivo não é ser imparcial. Se for imparcial, espaço indecifrável. Ali, ó. Quer ver história imparcial, espaço indecifrável. Do nosso grande amigo Karim. Um abraço pro Karim. A gente tem... E aí, simples. Lá tem um negócio em Recife, um dos símbolos, assim, de Recife, que é o Shopping Recife, tá certo? Que todo mundo toma por garantido, mas, assim, quando você sai... O Shopping Recife existe também essa mística de que era o maior shopping da América Latina. Perfeito. Tá certo? E de novo, eu lembro muito de eu entrando assim no corredor com meus pais, não tinha uma saidinha. O shopping é imenso, assim, parece que tem bairro, Paulo. Tem claramente a loja do rico de um lado, não vai perto da lotérica, é outro lugar. Entendeu? Assim, são dois extremos do shopping. Se o menino se perde na Saraiva, daqui que tu acha... O menino já tá em outro canto, assim, já rodou o shopping. É um inferno. É uma dor. Você estaciona já pensando o que você tem que fazer no shopping pra ir não estacionar longe. Tá certo? O maior shopping em linha reta do Brasil. Não. No caso aí, em área construída. E assim, eu lembro de eu entrar nesse corredor da lotérica, um corredor rosa, meio esquisito. A cor dele era diferente do resto do shopping. E aí você entrava, tinha umas placas assim contando a história do shopping. Ficou na década de 80, tinha assim. Tanto, vai construir de tanto, ia subindo, né? Fazendo a timeline. Em determinado momento ele faz assim, arte tal é estreada e o Shopping Recife passa a ser o maior shopping, na verdade, do Brasil, em área construída, que era 175 mil metros quadrados. Não sei se eu já tinha falado essa informação. Caramba, isso é muita coisa. Era muito grande. E aí algum shopping passou, mas claramente eles não colocaram numa plaquinha. Então, assim, eu vivi minha vida... Eu ficava lendo quando meu pai ia na lotérica, no banco, no consertar relógio, que era tudo no mesmo canto, assim. Eu ficava lendo a plaquinha, a mesma plaquinha, sempre lendo a mesma plaquinha. Na minha cabeça, o Shopping Recife era o maior do Brasil, entendeu? Porque em determinado um tinha isso e depois não falava mais nada. Então, assim, Um dia foi, com certeza. Um dia foi. Hoje ele não é nem maior de Recife. Que a gente gosta de shopping também. Cara, eu acho que a gente tem uma parada dessa em Manaus também, sabia? Porque, não de maiores coisas do mundo, mas de gostar de shopping. a gente gosta de coisas grandes, mas tipo assim, não é a nossa parada. Não tem um negócio em Manaus assim, nós temos acho que talvez o maior rio do mundo, ok, tudo bem. Mas aí não foi muito trabalho nosso. Tava lá. Mas tá bom também, né? Só ele tá outro. Manaus tem, aí passa aí o já afluente do Rio Amazonas, que o Rio Amazonas é o maior rio do mundo. E foda-se o Nilo. Se tiver algum egípcio ouvindo a gente, abraços, galera. Mas o Amazonas é o maior. Enfim. Mas a gente tem essa parada por shoppings, né? E eu esqueci de traduzir, porque eu sempre faço isso, né? Para os nossos amigos que não são brasileiros, shopping é centro comercial. Mas eu tenho certeza que vocês já sabem disso, porque vocês assistem novela. E, cara, eu acho que é um negócio de lugares quentes, sabia? Gostar de shopping é um negócio de lugares que são muito quentes.
Porque Eu você acho não que- gasta o ar-condicionado da sua casa. Sim, mas também acho que é coisa do lugar que não é tão seguro. Se a gente pudesse andar na também. rua, a gente tinha shopping. A gente talvez não fosse tanto pra shopping. Talvez. Aqui em Portugal é quente e não faço tanta questão de estar em shopping. É quente, mais ou menos, né? No verão, às vezes, é puxadinho. É, mas aqueles 4 dias do verão, assim... São 4, 5, 6 dias. Tem uns 4 dias, assim, que é insano. 40 graus batendo. Mas o resto do ano é tranquilo, né? É uma semaninha. Isso aí é verdade. É. Não passa muito mais que isso, não. Dá pra aguentar não ir pro shopping 4 dias. Bicho, Recife tem claramente esse problema de... Que não é um problema, tá certo? É um orgulho. Mas assim, eu acho que a gente passa um pouco do ponto em algumas coisas, certo? Tipo assim, Eu não diria isso, mas se você tá dizendo, Sabe eu um vou negócio balançar assim? a cabeça. porra, acho que eu não esqueci o ano, pô. Isso aí eu já devia ter pesquisado antes, na verdade, mas assim, que eu lembrei agora. A gente tem um monumento fálico enorme na frente da cidade. Conhecido popularmente como Bilola de Brenan. E tipo assim, de tranquilo, assim, de galera falar na rua sem como se não fosse nada constrangedor. Falar lá na Pica de Brenan, pô, na Bilola de Brenan, assim, a gente se encontra lá. Se você puder pegar seu celular agora e busca aí, Bilola de Brenan. Eu tô pesquisando. Tá certo? Ah, é uma tá obra. falando pra audiência, né? Era na verdade pra você, mas a audiência é muito convidada pra ver. Não é nada horrível, não. Na verdade, é uma obra de arte muito bonita. Ela é toda de verde, tem umas cobras de cerâmica. É um artista plástico de Pernambuco muito, muito famoso e tal. Tem um. Chama Torre de Cristal, o nome oficial. Isso é o quê, Paulo? O que é isso daí? Tem uma cabeça, Paulo. Nossa, mas é uma bilula meio... Tem veia, espinhosa na Paulo. ponta, né? É, não, ele tem umas cobrinhas saindo. Mas tem veia, pô. Ah, Porra! tem, é um negócio tem, muito, tem. muito fálico, mas a arte dele sempre foi meio Não vou fálica. mentir, assim. galera. É bem fálico mesmo. É muito fálico, é muito fálico. Se isso aqui fosse no YouTube, eu ia colocar, tipo assim, censurado, sabe? E, Eu ia pô, colocar borrado, assim, sabe? é meio doido, assim. E do outro Detalhe lado... importante, eu não pesquisei Torre de Cristal, pesquisei Bilola de Brenan E deu o resultado. e dei o resultado. Deu o resultado Obviamente. tranquilo. Uhum. E do outro lado tem o Marco Zero, tá certo? Na frente dele, da Torre de Cristal, existe o Marco Zero, que é uma placa de ferro que é onde se marca todas as distâncias de Pernambuco. E ele tem uma arte que é bem bonita, que eu tenho tatuado, inclusive, no peito. Tá certo? É bem bonito. E meus amigos dizem assim, pô, bicho, é porque é muito fechadinho, assim, arredondinho. Parece um... E aí fica o Marco Zero de um lado e a Torre de Cristal do outro. E um riozinho curtinho no meio. Que eu, particularmente, chamo de Perinho. No meio. Eu recomendo a todo mundo procurar na grande página de desinformação chamada Deciclopédia. Pesquise Pênis de Brenan. Vou só ler um trechinho. Brenan comprou uma parte dos arrecifes, onde ele instalou uma barraquinha. Lá, ele começou a viver de peixes e bebendo água destilada. E ali começou a esculpir coisas enormes. Enfim, leiam. Porque tem o Parque das Esculturas. Torre de Cristal, na verdade, é uma obra de arte de todo o parque. Isso é muito bonito, certo. inclusive. Vale muito a visita. Vale bastante a visita. Essa parte, ela inclusive tem um boulevard. Dia de domingo ela é fechada no passa-carro. O pessoal fica andando de skate, assim, é bem bonito mesmo. E super agradável de ficar. Mas, existe sim, ela é fálica. Não tem pra onde que essa torre não tem o que fazer. É uma parada meio Freud, né? Vamos lá. Mas a arte dele era bem conhecida por isso, assim. Não é possível que não viram isso acontecendo quando chamaram ele pra fazer, assim. Não é possível que não imaginaram que isso ia acontecer. Também tem o Galo da Madrugada, que é o maior bloco de carnaval do mundo. E ele tem esse título desde 1994, tá certo? Ele leva... É um bloco de carnaval. De novo, assim, é um bloco, não é uma festa com vários blocos, não. Feito Olinda, feito outros lugares, mas assim, é um bloco. Um bloco Ok. só.
que leva cerca de 2,5 milhões de pessoas. É a meca do Brasil, né? Lisboa tem menos gente. Lisboa, no último censo, tinha 2.275.000. É como se a cidade inteira de Lisboa estivesse no mesmo bloco de carnaval. Caramba. E eu estou falando de Lisboa, região metropolitana. Região metropolitana. Ou seja, de Mafra até... Qual é o limite sul? Limite sul é Lisboa, né? Porque na margem da outra baixa já vai. Mas assim, de Mafra pegando Cascais... Almada ainda é Lisboa. Ah, é? Não, É. região metropolitana não, pô. É outro distrito. É. Distrito de Setúbal. Não, o distrito de Setúbal demora ainda pra chegar. É não. Certeza. Não sei, agora ficou esse silêncio. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou te explicar. Os setubenses são os recifenses de Lisboa, tá? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eles começam assim. Quando a gente fala assim, não sei o que, a margem sul. Eles viram, me olham nos olhos. Eu conheço alguns setubenses. Eles me olham nos olhos. Margem sul, não. Margem norte. Porque eles são a margem norte do outro rio que eles veem. Ah. Entendeu? E é por isso que eu sei que Almada ainda não é Setúbal. Porque eles não são margem sul. Entendeu? Eu tenho a impressão que era, tá certo? E eles também têm a mesma parada de ter vários escritores famosos que eram setubenses. Eles têm umas paradas assim com a literatura portuguesa também. Então eles têm essa... Galera aí, ó. Galera de Recife, vocês vão adorar conhecer o pessoal de Setúbal. É quente pra caralho, tem praia. Ou a gente vai gostar muito, ou a gente vai bater muito de frente. Talvez. O que é bom também. Mas eu tenho certeza que eles não têm a maior avenida em linha reta. Isso não tem. Não ainda. tem. Não quer dizer, não sei, porque a Caxangá é do Brasil. Também não vou ficar aqui opinando na área dos outros. Que não é o meu trabalho. Boa. Pô, a gente faz um bocado de coisa, assim. O bloco, por exemplo, o Galo da Madrugada, inclusive, uma outra curiosidade do Galo da Madrugada. É fundado em 1978, tá certo? Ele inspirou outros blocos que surgiram inspirados no Galo da Madrugada. Tipo, o Pinto da Madrugada, que é o... Brilhante. Que é pra crianças. E inspirou, inclusive, um bloco de carnaval da sua cidade, chamada Sapo da Madrugada. É um bloco de carnaval de Manaus. Pra crianças? Pra sapos? No caso do sapo, acho que são para adultos. Ou jovens. Também deve ser aberto para os jovens. Boa. É um evento público. O último bloquinho de carnaval que eu me inteirei do nome foi o XK Bloquinho. Porque a gente tem um sandes, né, como diriam, um sandes famoso lá em Manaus chamado X Caboquinho, que leva tucumã, queijo coalho e banana frita. E aí existe... O que é tucumã? Tucumã é tipo um coquinho pequeno, que tem basicamente na região amazônica, só que poucos lugares são os lugares que comem. Assim, no Pará eles já não comem, porque o tucumã deles é ruim. Enfim, rixa regional, né? Eles não comem tucumã. Rola, não rola? Rola. E aí... É um coquinho pequeno, assim, do tamanho de um rabanete, sabe? E... Sim. Abraço pra galera que ouviu o episódio 4. E aí você come... Também usado em Manaus, substituição do sábado do rabanete. Será que o pessoal fazia rafanidose versão tucumã? Eu não lembrava da palavra nem a pau todo. Enfim. Pesquisem, caso vocês não tenham ouvido o episódio. Enfim. E aí a gente come a fibra do tucumã. Não é o interior, igual no coco normal, que se você comer interior. No tucumã, a fibra dele é bem oleosa e bem saborosa. E aí você tira a fibra, dá um trabalho da porra, mas tira a fibra. Tira a casca, aí não come a casca, não tira, é só a fibra. E aí coloca dentro do sanduíche com queijo coalho e banana frita. E é top. Muito diferente. Muito bem diferente. E olha, nunca vi algo assim. Existe... Fica aí pra quem quiser se aventurar nesse mundo. Uma vez que você come X Caboquinho, existe a forte chance de você virar um viciado. E aí, se você não mora na região amazônica, você vai se complicar. Tem pessoas até hoje que estão perdidas, tem sinais assim de perdido pela Europa toda, sabe? Tipo na Alemanha, na Inglaterra. Pessoas que foram e ficaram presas ali porque... estão em condições desumanas. Procura-se um X Caboclinho. Exato.
E aí tem o bloco, né? Que é o XK bloquinho. Genial. Genial, né? Muito genial. Bom. Mano, XK bloquinho é muito bom. Serviram isso na minha formatura de Direito, tá certo? É algo assim que a gente se orgulha muito. Acho que a culinária manauara é o ponto do nosso orgulho, sabe? Pô, eu conheço pouco, sabia? Eu queria conhecer mais. Pra mim, às vezes que eu fui pro norte, eu particularmente comi peixe, tipo, imposta mesmo, e realmente eram bons. Mas, assim, não experimentei pratos muito diferentes, não. A não ser que, por exemplo, quando eu fui pro Pará e peguei, tu morou em Belém, né? Essas coisas. É bem rápido, né? Morou em Belém. É tipo morar em Olinda, tá ligado? Não, calma aí. Não, Preciso fazer um disclaimer aqui. Brincadeira, galera. Eu gosto muito de Olinda, tá certo? Inclusive, a gente tinha um curso de inglês, meu pai tinha um curso de inglês que ele tinha lá em Olinda. E a gente vivia muito lá. Inclusive, meu carnaval favorito é o de Olinda, tá certo? Tá certo. Mas são cidades irmãs, entendeu? Sim. É Pernambuco. É igual Belém. É Pernambuco, entendeu? Belém, eu acho que pra tu... acho que Belém tá pra Manaus como Salvador tá pra Recife. Não, nem tanto. Eu acho que é mais no sentido... É mais no sentido Recife e Olinda mesmo, porque no norte as cidades grandes não são tão abundantes quanto nos outros estados, né? Então você tem Manaus e aí tem os municípios próximos que, tipo, são mais populosos, como, né, Manacapuru, Itacoatiara. Aí tem uns que já vai chegando mais pra longe, tipo Parintins, que é muito conhecido lá pelo Festival de Parintins e tal. Mas há pouco tempo, entre aspas, o Amazonas e o Pará eram o mesmo estado, né? Então tem ainda essa ligação muito forte de como Belém é e como Manaus é. Se você for para as duas cidades, tu já foi para Belém. Quando tu for para Manaus, tu vai olhar para Manaus e falar assim, cara, se eu não soubesse que são estados diferentes, eu acharia que essas duas cidades são coladas uma na outra. Que a identidade visual delas é muito parecida. Muito parecida mesmo. Entendeu? Então, é realmente mais a vibe... Pelo menos eu sinto, né? Eu fui para Belém várias vezes já. Eu sinto que tem mais a conexão como se fosse do mesmo estado do que como se fossem estados diferentes. Entendi. Então talvez seja algo meio Recife Olinda mesmo. Olinda tem o carnaval, assim, o melhor carnaval do Brasil, de novo. Desculpa, assim, se você discorda, por favor, diga aí que você discorda. De novo, não vai fazer você estar certo. Qual é o melhor carnaval do Brasil? Comentem aí. Acho que essa vai ser a pergunta. Essa vai ser a pergunta do episódio. Qual é o melhor carnaval do Brasil? Esse ano isso viralizou no começo do ano, tá ligado? No começo do ano tinha muito uma briga, assim, entre Salvador e Recife. Uma briga que começou a ficar... O pessoal tava despirocando na internet, velho. Não, que meu carnaval é melhor, que meu carnaval não sei o quê, que aqui tem Carla da Madrugada e o outro aqui tem Ivete Sangalo. E aí tava uma confusão da gota aí, tipo... Pô, leva a galera de Salvador e ficava, que pena, velho, eles não entenderam ainda, mas tudo bem. Os cariocas, eles nem discutem. Pra eles é tipo assim, não preciso nem entrar. O do Rio de Janeiro é melhor. Tem até um comediante, Matheus Buentes, que é professor de história, muito bom. Ele falou sobre essa discussão e tal. E ele falou que o carioca ficava falando, e quando o carioca começou a falar, e disse que o recifense olha pro soteropolitano e faz... Deixa ele ficar falando sozinho. Deixa aí. Tá bom, vai. Eu falo pra todo mundo que o melhor carnaval é de rua. Tipo, Rio de Janeiro tem escola de samba e tal, não sei o que, mas... Pô, a gente faz isso pra gringo gastar mais caro, né? Aí sai da rua, cerveja não fica cara. Aí vai todo mundo pra lá e fica lá. Aí vira a noite lá, entendeu? Assim, até no dia de manhã, tá cansado, no dia não vai pro bloquinho, tá ótimo. O melhor carnaval é o carnaval de rua. Eu gosto demais. A gente já comentou isso. Gosto demais. Gosto do desfile de escola de samba, mas eu assisto depois, não vou mentir. Eu não vou ficar em casa... Não vou virar à noite, eu não vou nessa porcaria, assim, sendo bem sério. Não tenho muita essa vontade. Eu não vou mentir, escola de samba pra mim, não entendo a vibe. Eu consigo assistir trechos específicos dos desfiles. Tipo assim, a fantasia da Paula Oliveira, que tinha aquele negócio lá de onça que fechava e tal. Vai parecer o Homem de Ferro Leopardo. A gente tem que fazer um desse pro nu. Teu assim, o leopardo fazendo da capivara. Eu posso pedir dela, né, porque é uma onça. E a gente... Pô, total. E aí tu pede o da capivara. Tem alguém de capivara? Não, acho que não. Mas ó, Luana Piovani, se você estiver ouvindo a gente, manda pra gente o capacete do Homem de Ferro. Mas tu pediu pra Luana Piovani, pô. Por quê, pô? Porque ela é a única pessoa que eu tenho... Porra, Luana Piovani não. Então tu falou certo antes, tá ligado?
Luana Piovani, se você estiver ouvindo também e por algum motivo bizarro nessa vida, você tiver acesso a esse capacete, manda pra gente. A gente mora na mesma cidade. Abraços. Verdade, ela tá morando aqui, né? É, Luana Piovani mora aqui. Mas Paulo Oliveira, desculpa. Eu tava pensando em você. Por favor, manda pra gente o capacete de onça. Sobre o capacete de onça aí, foi feito por um parintinense, tá? Hashtag Amazonas. O capacete? Aham. Porque já vem do festival de Parintins, né? Só que ele não era mecanizado igual como foi no carnaval. Ele caía e conseguia voltar, mas... Pô, o da Paulo Oliveira, tipo assim, fechava e abria ao comando, tipo, Homem de Ferro total. Total. Foi inovador nesse sentido. Eu cresci, só pra terminar essa questão de escola de samba, eu também lembrei aqui, eu curto um pouco porque meu avô via muito e eu costumava passar o carnaval, tipo, quando era pequeno, minha mãe me levava pra Olinda de manhã. Tem uma parte, assim, que não é tão no meio da galera, então dava um bocado de criança aí e tal. E aí a gente ficava lá de boa, via os blocos, via as fantasias, voltava pra casa do meu avô, e geralmente no domingo e na segunda a gente via os desfiles. E eu ficava com o meu avô, assim, ele torcia pra Beija-Flor, e o meu outro avô torcia pra Mangueira. Não, acho que minha avó torcia pra Mangueira, não sei, alguma coisa assim. E aí a gente sempre acompanhava pelo menos das duas, a gente sempre tinha que ver o desfile da Beija-Flor e o desfile da Mangueira. Isso era algo certo, assim, na minha casa. Boa. Aí é outra história, né? Memória de família é outra coisa. É, exato. Tem uma certa nostalgia, né? Recife também tem a maior coleção de armas brancas do mundo. Não, do mundo não. É uma das maiores. Eu preciso ser sincero que é uma das maiores. Mas mesmo assim, mais de 3.000 lâminas. Sério mesmo. Eu não acredito. A fábrica da Tramontina na porra de Recife. Fica no Instituto Ricardo Brenan, também da família Brenan. E é um castelo, velho. O cara fez um castelo, velho. É um castelo europeu no meio de Recife. Ele tem um terreno gigante e aí ele botou um castelo e você entra, tem a maior coleção de pinturas do Franz Post, estão lá. Tem avestruz, tem um bocado de bicho solto, uns lagos, um negócio lindo. Tem mais de 3.000 lâminas. Tem, eu acho que são 20... Eu encontrei números diferentes, tá certo? Não sei qual é o mais atualizado. Eu acho que tem 48 e outro tava dizendo 27, mas eu acho que o mais recente era 48 armaduras completas medievais. Inclusive uma armadura canina. O Instituto foi eleito o melhor museu da América Latina em 2017, pela TripAdvisor. Recomendo muito a presença e me preocupa muito o fato de que tem alguém com obsessão tão grande com armas brancas em Recife. É, porque as coisas podem ser resolvidas com uma peixeira muito boa. No caso dele, 3.000. Dá pra armar um... Você consegue invadir um Interfell. Você tem arma daquilo ali pra você. Só você e seu cão. Exato. Você ainda tem uma armadura pro seu cachorro, pro seu... Exato. Vira-lata, caramelo. Recife também tem a primeira ponte do Brasil. Outra vitória. Primeira ponte do Brasil, Ponte Maurício de Nassau, fundada em 1643. Pelos holandeses. Tá vendo? Fizeram a Muito primeira bom. ponte. Se tivesse ficado, eu tô dizendo, a gente era Nova York. Essa ponte hoje, entendeu? Seria um símbolo do capitalismo mundial. Mas aí decidiram expulsar os holandeses, né? Exato. Aquarius seria produzido por Hollywood, porque seria em Recife. Seria em Recife. Exato. E o último título simbólico que eu separei de Recife é que Recife é o maior consumidor de uísque do mundo. Já ouvi falar isso. Isso foi em 2009, tá certo? Pela revista The Whisk Magazine, também não muito criativa. O pessoal da Whisk Magazine poderia ter trabalhado direto um ao nome ponto, melhor. né? Pois é, né? O pessoal do whisky, né? O pessoal do whisky Não é no muito aleatório, mas assim. Exato. Faltou uma assessoria aí. Quiser a assessoria, a gente também faz. Pra entrar em contato com a gente, mande um e-mail para... É um bom momento pra tu dizer o e-mail, né? Efetivamente, do... o Whisk Magazine. Se você quiser entrar em contato com a gente, mande um e-mail para noaleatório@uncodedprod.com.
Fica aí a dica pra quem quiser se aventurar. Se também quiser enviar por DM, temos o Instagram no aleatório. A Johnny Walker mencionou, né, nesse contexto de 2009, onde foi divulgado que seria o maior consumidor de uísque do mundo, a Johnny Walker foi um dos diretores, ele vai dar uma entrevista falando assim de que existem propagandas, existem campanhas de marketing direcionadas diretamente a Recife. E que Recife era responsável por 40% do consumo nacional do Johnny Walker Red Label. Não é o melhor, mas também é o que dá, mas tá ali, né? É o que dá pra comprar. Apoiando o Joãozinho Andante. Era isso ou Itaipava. Então, a gente tem uma cerveja lá chamada Frevo. Putz. Em Manaus a gente tem tinha pelo menos, uma chamada Cristal. Ih, acho que eu já tomei, não? Ou era local? Eu posso estar confundido com alguma daqui. Eu acho que não é local. As nossas locais, ironicamente, são muito boas. Tipo assim, ninguém ouve falar, porque eu acho que não sai muito, mas a gente tem umas cervejas boas pra lá. É mais a vibe de artesanato. Assim, a gente tem Ambev lá, né? O que eu tô falando? Tem Ambev lá. Foda-se. Não, sim, mas eu não tô falando de artesanato. Tô falando de, tipo, local, assim, aquelas... Não, pois é. Mas eu tô dizendo assim... Eu tô tratando Manaus como se estivesse, assim, num lugar super afastado, sendo que é de lá que vem a cerveja, provavelmente. Tipo assim, que alimenta o norte e nordeste, vem tudo lá de Manaus. Foda-se, né? Tipo, o que eu tô falando, né? Então, enfim. A gente, além da Ambev, as paradas locais... As cenas locais... são muito boas. Cervejaria Rio Negro aí, ó, se quiser patrocinar o Nu e mandar a cerveja pra gente, ou só patrocinar sem mandar cerveja, ou só mandar cerveja sem patrocinar, entre em contato no e-mail que eu mandei. Só vejo possibilidade boa aí. Muito bom, né? Por sinal, pessoal, todo mundo que tá escutando aqui, que chegou até aqui, se você ainda não deu 5 estrelinhas, tá certo? Você tá errado. Se você ainda não entrou ali no Spotify, botou 5 estrelinhas, botou pra seguir, ligou notificação, você tá errado. Se a gente ainda não é o podcast mais bem avaliado de Recife, eu tô pessoalmente ofendido. Mas vai ser. Se não era antes, com esse episódio vai ser. É isso. Tem como não. Você pode dizer aí o que é que tem. O que é que tem? Recife tem o melhor, rapaz. Tem o pessoal que diz assim, o rei, a gente fez o rei da música, então Roberto Carlos é o rei. Não é Roberto Carlos, é o Reginaldo Rossi. Pronto. Bom. É isso. Eu tenho aqui, inclusive, né, as afirmações que a gente fez no episódio anterior, que é o rei de Pernambuco, né? Que é o Carlinhos Bala. Vou trazer ele de volta aqui. Porque eu fiz uma linha do tempo toda baseada em ACB, que é antes de Carlinhos Bala. Beleza? Tá certo. Então, a primeira expulsão dos holandeses foi no ano de 334 ACB. Ok? A família real chega no Brasil no ano 171 ACB. Beleza? Bicho, tu perdeu tempo fazendo essa conta, na moral. Claro que não. Eu fiz um Excel. São coisas, Marcos, que só quem vive no ano 45 DCB tem o direito de ter. 45. DCB. Vez ou outra eu recebo algum vídeo dele, de algum evento que fez, ou alguma propaganda. Em Recife também tem o maior festival de samba do Brasil, acho, sabia? É mesmo? O Samba Recife. Samba. Acho que ele já foi, mas aí eu já tô sem... É o que eu tô lembrando de ir lá. Samba Recife tem todo... 86 atrações, é um negócio absurdo, assim. A chamada de rádio dele tem 5 segundos de cada música, assim, cara. Belo, aí sua boca tem... Aí o cara já corta aí, Pericles, aí o cara já puxa de novo, Tiaguinho, e você... Não sei quem mais... Vai estar todo mundo lá, tá ligado? Com certeza o Diego Souza sempre tava. Vai estar todo mundo. Eu tenho uma questão aqui pra todos os amigos
recifenses e brasileiros e portugueses e todos os apreciadores da língua portuguesa, independente se é sua língua nativa ou não. Mas, Marco, é Recife ou é o Recife? Recife. Então. Não tem muita explicação, é Recife. É tipo, é o São Paulo ou é São Paulo? É São Paulo. É Bahia, não é a Bahia. Então, é porque tem uma discussão teórica aqui por conta da origem da palavra Recife, né? Que vem dos arrecifes e tarará, tarará. E aí, a cidade Recife, tipo assim, segundo alguns escritores, precisa do artigo definido masculino ou pra dizer que é o Recife. Não precisa, que a gente não precisa de ninguém. Vai ser um artigo que vai mudar essas coisas. Tá certo. É isso. A gente pedir independência do Brasil, não vai pedir a independência de um artigo masculino. Respeita. Uma aula de língua portuguesa. Marco Túlio. Eu poderia ter sido professor de gramática. Poderia. No final do 3º ano do ensino médio, todos os teus alunos iam estar revolucionários. E falando tudo errado. Dicção péssima. Mas com ideias iluministas. Exatamente. Bicho, tinha muita revolta, pô. Teve Revolução Praieira, teve Confederação do Equador. O cara, ela fazem revolta legal. É tipo França. Posso dizer minha revolta favorita? Diz. O Batalhão dos Henriques. Que como um Henrique, eu gostei. Você quer explicar o que era o Batalhão dos Henriques? Então, eu sabia quando eu estudei, mas eu vou ter que pesquisar de novo agora. Batalhão Henriques. Isso aqui é daqui de Portugal? Não, era lá. Na época da Revolta dos Padres. Rapaz, eu não conhecia o Batalhão dos Henriques, tá certo? Tem alguma coisa a ver com a parte da revolta que decidia ou não libertar os escravos. Eu acho que o batalhão que se revoltou a favor da libertação dos escravos, eu acho que era o Batalhão dos Henriques. Vou ter que recorrer ao Google agora. Mas aparentemente tem mesmo aqui, alguma coisa assim. Descendente de antigas milícias de soldados negros, de Henrique Dias. Pronto, Henrique Dias eu acho que é o da Batalha dos Guararapes. Olha, galera, eu acho que era isso. Henrique Dias estava na Batalha dos Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, onde tinha escrito: a pátria nasceu aqui. Boa. E eu, como Henrique, fico lisonjeado, que é exatamente o que o Henrique faria. Exatamente. E quando a gente fala que tenha 3 líderes de cada etnia, Henrique Dias era da etnia negra. Muito bom. Palmas pro Henrique. Palmas para o Henrique Dias. Apesar de que isso é muito conhecido também como meio que uma falácia criada, sabe, essa história, feito o Ouviro do Ipiranga na beira do rio. Sabe, independência ou morte. Sim. Sabe, um negócio meio... Deu uma romantizada aí na história. É, mas assim, né? É como se... Não é como se as outras histórias que a gente ouve também não foram romantizadas, vai. Eu acredito na história de Helena de Troia. Mas aí, acreditar é uma coisa. Porra. Acreditar é uma coisa. Tu vai acreditar? Tu prefere pensar no Aquiles Brad Pitt? Ou tu prefere pensar no Aquiles que limpava a bunda com pedra e jogava do outro lado do rio? Prefiro o Brad Pitt. Exato. Mas também eu preferia Brad Pitt na frente de muitas coisas. Ele só perde pra Recife. Brad Pitt em Recife, o Marcos zero o jogo. Né? Inclusive, Recife foi onde surgiu o Manguetown, do Chico Sainz. O quê? O Manguetown. O estilo musical Manguetown. É um estilo musical bem recifense, na verdade. E, na verdade, bem representado por Nação Zumbi. É muito estilo da Nação. E o Chico era um cara bem pra frente, assim, fora... Eu não tô nem entrei na parte de arte e essas coisas assim, que também eu não vou poder ficar aqui 3 horas. Mas o Chico falava um negócio muito legal, que era, tipo, ele queria infectar, ele fala de infectar ritmos. Tipo, pegava o rock, que era o que tava tocando naquela época, e ele infecta com ritmos regionais, tipo maracatu e tal. Inclusive, eu tô praticamente roubando a fala da pessoa que eu vou sugerir no artístico. Segura aí pra ver depois dos comerciais.
Droga, esse aqui é a música do Plantão da Globo, desculpa. Eu só sabia essa. E aí ele fala que infectava o rock com ritmos regionais. E aí surge um tipo de rock diferente. E aí vem o Nação Zumbi e o Chico Science surgindo com esse ritmo. Eu gosto de Nação Zumbi. São muito bons. O Chico morreu assim, mas aquela nação do lado do começo é bem Manguetown. Ok. Muito bom. Então, em suma, Megalomania de Recife. É isso, né? Vocês fizeram várias coisas notáveis ao longo da história de Recife e de Pernambuco. Pernambuco, pra quem nunca foi ao Brasil, Pernambuco é um estado que é praticamente o tamanho de Portugal. É muito colocando em perspectiva, né? O tamanho é muito perto. A gente só é deitado, né? A gente só tá na horizontal. E Portugal na vertical. Mas é praticamente o mesmo formato. Por conta de umas coisinhas chamadas capitanias hereditárias, mas não vamos entrar em detalhes. Né? Talvez no dia a gente lance o No Aleatório História Geral do Brasil. E a gente faz aqui um aulão completamente equivocado e só com as partes completamente inúteis que nunca cairiam no vestibular. Podemos fazer esse episódio. 100% baseado na deciclopédia. No deciclopédia. Só informação no deciclopédia. É isso. Por sinal, o pessoal que acha que a gente tá falando que o Deciclopédia é um site que o objetivo é ter informação errada, tá certo? A gente tá brincando disso assim porque essa informação não é verídica. Exato. Caso vocês estejam se perguntando, o Brennan não criou esculturas sexuais com o objetivo de dar prazer a um velhinho. É o que tem escrito na Deciclopédia. Tá escrito aqui. Então... Coisa horrorosa, gente. Coitado. Então, só pra saber. Só deixar isso bem claro. O que tá escrito aqui. Não é verdade, tá certo? Exato. Mas pronto, e a gente tem muito isso. A gente tem muito isso de Recife, tá ligado? Tem muitas coisas assim que a gente acaba... Eu acho que vem muito desse histórico nosso de ser revolucionário, sabe? Tipo, lá de trás, eu acho que sempre teve muita revolução. Isso eu acho maneiro. E tem muito negócio que, assim, a gente Olinda foi a cidade mais rica do Império Português durante um tempo, tá certo? Tinha, por causa da época da cana-de-açúcar, tinha uma história que tinha pedras preciosas, você pegava... Até hoje as calçadas são de pedras portuguesas, às vezes. Alguns cantos que a gente estão preservados são com pedra portuguesa. Eles colocavam pedras preciosas entre as pedras portuguesas pra mostrar que sua família era rica. Então batia o sol, assim, em tese deveria brilhar, tá ligado? Praticamente. Okay. Existem textos que falavam disso assim, mas não são muitos assim. E obviamente depois pegaram essas pedras e foram embora com essas pedras por muito tempo, né? Mas Recife chegou nesse nível, né? Recife, Olinda, Pernambuco como um todo chegou nesse nível de riqueza. E aí depois quando vai pro sul e sudeste, e aí meio que a gente perde esse status, eu acho que cria muito uma necessidade de se autoafirmar, tá ligado? Principalmente depois da República do Café com Leite, pra quem não sabe, quem não é brasileiro, a República do Café com Leite tinha presidente só de São Paulo e de Minas Gerais, que era café e leite. E aí muito dessa história se perdeu, então acho que cria muito essa mística interna de bater no peito e dizer isso aqui é nosso, isso é orgulho, sabe, de Recife. De mal de Recife, só quem fala sou eu, sabe? Exato. Isso eu acho incrível. A gente tem uma parada dessa com Manaus também. Tipo assim, eu posso falar mal de Manaus. Eu evito, inclusive. Mas eu posso. Se eu quiser, eu posso falar mal de Manaus. Mas você não pode falar de Manaus. Ninguém pode falar de Manaus. Entendeu? É bem por aí. Se algum manauara fala mal de Manaus em público, a gente chama ele no canto e dá porrada. Isso é socialmente aceito. É socialmente aceito. Aí fica a informação. Manaus cria muitos lutadores, porque a gente tem uma porrada muito crua. Abraços, José Aldo, Jacaré, Xande Ribeiro, grandes manauaras. Ouvintes desse podcast. Todos os ouvintes do comentam sempre. Sempre mandam Comentam sempre. Sempre. Xande tá ali, porra, quero muito treinar contigo, entendeu? Sempre. Só que a gira da gente tá muito difícil pra poder encontrar com eles, infelizmente. Pois é. Muitos eventos. Acontece. Informação aleatória. Vamos falar sobre James Bond. Gosto. Vai. Não o espião, o ornitólogo.
Quem? Sim, ele mesmo. O cara que escreveu Birds of the West Indies, Pássaros das Índias Ocidentais, que foi publicado pela primeira vez em 1936 e teve 11 edições durante a sua vida. Quem é esse cara, pô? Esse cara, um dia, tava morando na Jamaica, observando aves, que é o que ele faz, né? Ele é um ornitólogo. Sim. E aí, ele conhece um cara chamado Ian Fleming, que era um entusiasta de observação de aves, também morando na Jamaica. Não, minto, era o Ian Fleming que tava morando na Jamaica. O brother tava morando nos Estados Unidos, na Filadélfia, como ele sempre morou. Mas o Ian Fleming tava morando na Jamaica, observando aves, quando ele pegou o livro dele de observação de aves. E o autor era James Bond. E foi assim que o nosso grande autor Ian Fleming escreveu o Cassino Royale. Não! É assim que James Bond surge? Porque um cara escreveu um livro... surge. É assim que o nome surge. O espião provavelmente ele já tinha uns rascunhos, né? Mas o nome surge aí. E aí, o primeiro livro, ele conseguiu entregar pro James Bond, ornitólogo, assinado assim, do homem ao verdadeiro James Bond, vírgula, do ladrão de sua identidade. Boladaço, bolado. Em 2008, o livro foi leiloado por $84 mil. Não, vale. Que peça Meu sonho é fazer uma camisa do James Bond ornitólogo e não falar nada pra ninguém. E pensa que upgrade na tua vida, que tu era um ornitólogo, o que é legal. Vamos respeitar aqui os ornitólogos, o trabalho do ornitólogo que conseguiu, inclusive, em 1936, publicar um livro. Porque deveria ser algo meio difícil naquela época. Então ele deveria ser um ornitólogo não bem sucedido. Não só um. Mas o cara ter sido promovido de ornitólogo para espião mais famoso do mundo é forte. É bom, pô. É demais. Oxi, tu é doido? Do nada, tu vem. Paulo Henrique agora é nome de um novo super-herói da Marvel. E é o favorito, Paulo Henrique. Assim, pô. Inspirado em quê? No cara que fez o No Aleatório, que eu vi o nome lá. Aí eu vi Paulo Henrique e Marco Túlio e disse: vai de Paulo Henrique. Super podcaster. Muito bom. E essa foi a minha informação aleatória. O próximo quadro, No Artístico. No Artístico. O No Artístico de hoje eu trouxe, em homenagem a Recife, um artista recifense que eu gosto bastante e que no ano passado eu acho que ele deu um boom e ele começou a crescer bem legal, e ele tem uma música que eu gosto bastante, é o Mago de Tarso. Ele é um rapper. Tudo aquilo que eu falei do Chico, de infectar os ritmos e tal, foi, na verdade, uma parte. Eu vi ele falando sobre isso numa participação no podcast dele. Eu achei super interessante e tal, e que ele inspira um pouco o trabalho dele nessa lógica, assim. Ele pegou o trap, que tá fazendo muito sucesso hoje, vende muito hoje, e tentou infectar o trap com, efetivamente, os ritmos nordestinos. E até os mais recentes, como o Brega Funk. Tem o Carolina Freestyle dele, que tem o sample de Carolina do Luiz Gonzaga. Então, assim, muito legal, muito trabalho dele, muito legal. E eu recomendo uma música nordestino mesmo, que fala muito do orgulho recifense e particularmente nordestino de fazer parte de uma cultura tão bonita que é a nossa. Então, fica aí um abraço pro amigo Mago de Tarso. Abraços, Mago de Tarso. Você tem alguma sugestão de um artístico hoje? Ou não? Eu não tenho. No artístico, não. Então, tá. Terminou? Terminou. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.